Boa noite. Esperar as pessoas entrarem agora para a gente dar início à nossa live. Esperar a irmã Petra também entrar. Sejam muito bem-vindos. Vou esperar mais um pouquinho. Boa noite. Assalamu alaikum. Oi, Clarice. Que bom que você tá aqui. Tem gravidinhas. Isso é muito legal. Bom, gente, vou fazer uma introdução aqui antes da Mana Petra entrar. Ela já entrou, inclusive, vou chamar ela. Vamos lá, então. Tô esperando ela entrar. Bom, seja bem-vindo na live delas. É um prazer estar aqui. Assalamu alaikum. Walaikum salam, tudo bem? Alhamdulillah. Alhamdulillah, que bom, ótimo. Quero começar agradecendo você, Petra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso De convite. nada, eu que agradeço. Tá, então, assim, a nossa segunda live com um tema tão legal, tão gostoso de te ouvir, assim, alhamdulillah, eu conheço você agora, eu conheço você pessoalmente. Agradeço Alhamdulillah. a Allah por ter colocado você no meu caminho. A nossa amizade é muito legal, muito bem, muito boa, assim, a troca de informações. E eu acho que essa troca vai ser muito legal aqui para as meninas. Eu acho que vai ser muito bacana o nosso bate-papo. Espero que as pessoas gostem também. Eu quero aproveitar e convidar na sexta-feira. Vai ter uma outra live também com a irmã Alessandra. A gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo materno. Muito bom. Isso, a necessidade de se reinventar após a maternidade. Assim, é uma coisa que eu estou vivendo. E eu acho que ela vai trazer um assunto super legal também, umas informações super bacanas. Então, vamos dar início à nossa live, gente. Sejam todos bem-vindos. Essa é a irmã Petra. A gente vai falar sobre parto, gestação, numa perspectiva islâmica. A Petra, ela é doula, ela tem aí uma carga imensa de informações. Eu acho que todas as doulas, Vamos ver. elas só estudam, né? Elas só têm Não, a conhecimento. gente vive para estudar. Isso é muito bacana. Então tá certo. Então, vamos iniciar então, vamos falar aí vamos começar com o parto, né? Eu acho que eu vou deixar bem à vontade as pessoas se quiserem Para fazer interagir, qualquer perguntas, né? dúvida, isso, qualquer dúvida que surgir, pode interagir com a gente. Eu vou meio que dando uma olhadinha aqui enquanto você fala, tá bom? Então vamos dar início, Tá vamos certo. falar sobre parto, primeiramente, parto natural. Vamos lá, Petra, o que você trouxe pra Então, eu gente? queria trazer muito essa perspectiva islâmica, né? Junto com as evidências que a gente tem, as evidências científicas e como está sendo colocado em prática hoje. Então, por exemplo, a gente tem a história de Mariam, mãe de Jesus, que é uma história muito forte para a gente, né? E trazendo essa questão do parto, a gente tem no parto dela vários exemplos e várias recomendações que a gente pratica hoje. Então, por exemplo, Mariam, quando começou a sentir as dores do parto, ela se refugiou, né? Foi para um espaço afastado para poder vivenciar o seu parto. Então, essa recomendação de você se afastar, ficar num lugar mais silencioso, num ambiente mais tranquilo para a gestante, essa é uma recomendação muito forte, né? Porque quanto mais tensa, mais nervosa a gestante fica, mais dores, né? Então, é importante que a gestante fique tranquila, fique relaxada, né? Curta aquele momento.
vivencie realmente o que a gente chama de partolândia, né? Ela fica imersa nesse universo da partolândia. Não é muito legal que entra e sai de médicos, por exemplo, né? É um entra e sai de médico enfim, na sala de parto. Então, a gente recomenda sempre ir para o hospital já com o trabalho de parto ativo, né? Não ir muito cedo, para não passar pelo aquele estresse de ambiente hospitalar. Então, eu acho que essa é a recomendação mais forte assim, que eu posso dar. Não vá para o hospital logo de primeira, né? Vivenciar. Eu sei que é um momento de muita ansiedade, a gente fica muito ansiosa. Qualquer dorzinha já é contração, já vai nascer. Mas, por exemplo, quando a bolsa estoura, ninguém não precisa ir imediatamente para o hospital, né? Você tem aí uma margem de 12 horas para poder ir para o hospital. Então, tentar relaxar, comer bastante, dormir. É muito importante para que você tenha força, né, no momento, o ápice, né, do parto. Sim, exatamente. Hoje a ciência ela traz realmente essa informação de que a mulher ela agora, né, ela precisa ficar realmente num lugar mais tranquilo para ela se sentir Sim. bem, né? E isso lá, né, há um tempo atrás, até mesmo na história, né, islâmica, a gente tem a história muito bem colocada da mãe de Jesus, né, que realmente ela teve o seu parto sozinha, ela teve sozinha, né? E Sim, hoje em sim. dia recomenda que, na verdade, hospital não seria o lugar para nascer, né? E sim para só Sim. cuidar as pessoas, né? No caso, né? Eu É bem acredito bizarro até a gente que por essa parte, né? Nossa, onde sim, nasce vão pessoas doentes também, né? Então sim, é com algo certeza. a se pensar, né? Eu acho assim que a medicina trouxe muitas coisas boas pra gente, né? Teve muitos avanços, mas também tirou muita autonomia da mulher. Então, Exato. hoje as mulheres conhecem muito pouco sobre o seu corpo, muito pouco sobre o parto. Essa hospitalização, né, medicalização desse momento fez com que a mulher tivesse medo, né, de algo que é tão natural. A gente nasceu para isso, né? Então, como você falou, ficar mais relaxada, evitar esse ambiente hospitalar. Hoje em dia existem muitos movimentos, né, de parto domiciliar, que é muito comum na Europa e que hoje vem ganhando mais força em outros países para trazer essa retomada do parto natural, né, e evitar essa como pode dizer assim, essa venda, né, de cesáreas, porque é quase Venda. isso, né? Exatamente. E então, essa seria a minha primeira dica, baseada na vivência de Mariam, né? E aí a gente tem, por exemplo, durante o parto, que ela se alimentou bastante, né? Ela comeu tâmaras também durante o parto, e o que é muito importante. Então, a gente tem uma prática ainda em alguns hospitais de proibir, né, comer, deixar a mulher de jejum, porque se preocupa muito quando for fazer uma anestesia dessa mulher no pós, né, ter vômitos, enfim. Mas hoje já é comprovado que a melhor coisa é a mulher se alimentar durante o parto, né? Ela para ter forças para aquele momento. A gente não está falando de bater um pratão de feijão. Tudo bem também se quiser comer um pratão de feijão, mas você está alimentada, hidratada, é muito importante, porque muitas mulheres vomitam nesse momento, muitas mulheres, enfim, têm várias secreções, né? Então é muito importante que ela esteja forte e alimentada. E outra coisa é ser ativa no parto, é não ficar deitada, não ficar sentada por muito tempo. Por isso que hoje em dia nas maternidades você vê muitas mulheres andando, né? E Mariam, mãe de Jesus, ela andava bastante. Tem relatos de que ela também se segurava em como se fossem cipós, né? Uma espécie de cipós, e fazia força com esses cipós para o expulsivo. Então, hoje a gente tem, no lugar dos cipós, a gente tem argolas nos quartos, a gente tem o rebozo, né? O rebozo é um tecido mexicano, né? Feito com lã, como se fosse lã, e a gestante, ela vocaliza a dor dela, né? Porque o expulsivo não é só empurrar, é você
trazer a força para os membros superiores e não inferiores. Você não pode forçar o seu períneo, né? Então você usa toda a sua força nos membros superiores. Então o rebozo, o apoio numa pessoa, em algo, facilita esse expulsivo. E é algo que Maria, mãe de Jesus, já fazia, né? Naquela época, e que a gente só vê a ciência comprovando cada vez mais. Exatamente, pelas evidências, assim, é sempre legal dizer que o que a gente está falando aqui é baseada numa perspectiva islâmica, mas também é Isso, evidência científica, né, Petra? E até exatamente. porque Maria, mãe de Jesus, ela pariu embaixo de uma árvore, a gente sabe, né, que é uma tamareira, então provavelmente, né, até mesmo você falou do cipó e tal, ela realmente estava na posição vertical, o que facilita muito a Muito mesmo. parir, né? Eu tenho experiência aí de 2 partos naturais e realmente Uhum. essa posição, a movimentação, se hidratar durante o trabalho de parto, né? Comer tâmara, eu comi bastante tâmaras e hoje Sim. a ciência mostra isso, que realmente numa época foi falada para a mulher que não podia comer, né? Até que você Sim, falou sobre o jejum, para cesárea. Então, ou seja, é onde tirou totalmente a autonomia da mulher. E com essa história de Maria, traz, né, a gente começa a perceber que realmente ela fez sozinha, era ela por ela mesma, e Allah, subhanahu wa ta'ala, né, auxiliando, apoiando, ajudando, mas ela sim, fez a parte dela sozinha, né? Então, assim, o que a gente fala de protagonismo da mulher na hora do parto é exatamente o que ela fez, né? O que ela realmente, né, exatamente. de acordo com os relatos, é muito legal. E eu acho que é até legal a gente colocar. Eu até peguei aqui, é a Surata de Maria, né? Que é a Surata 19, 19, e o versículo do 19 ao 26, se alguém quiser conferir, que tem todo o trabalho de parto e é o parto natural, né, Petra? Onde realmente não Sim. tem indução nenhuma, não tem nenhuma nada assim, ela não teve auxílio, ela foi por ela mesma, né? É porque quanto menos intervenções, né, externas, melhor para o parto fluir. É aquilo que eu falei, de a mulher estar relaxada, estar tranquila, estar num ambiente que para ela passa conforto, né, com pessoas que ela tenha uma segurança. Então, esse ambiente tranquilo, relaxado, que muitas mulheres hoje em dia colocam no plano de parto, né, de deixar o ambiente numa penumbra, né, ali a meia luz, de botar velas, de ter música ou incensos. Isso tudo é para o relaxamento, né? Então, quanto mais relaxada, melhor o parto. E aí, sobre as tâmaras, eu queria até acrescentar que, além de muitos nutrientes que ela repõe, né? A tâmara tem aí dá um relaxamento no intestino, né? Muitas mulheres sentem um relaxamento maior no intestino, evacuam durante o parto, e isso é muito bom porque cria um relaxamento em toda a musculatura pélvica. Então, quanto mais relaxada está essa musculatura, claro, ela tem que estar fortalecida, mas no momento do parto, quanto mais relaxada ela tiver, melhor para o processo do expulsivo. Então, a questão do parto na vertical, né, de ela sempre estar, por exemplo, a posição em cócoras, né? Por que a posição em cócoras ou de 4 apoios ela é tão boa? Porque a sua bacia ela está empinada, né? Ela está empinada e ela facilita a rotação do bebê na saída. Porque o bebê ele não sai reto, ele sai É, girando, né? Rotacionando. Então, quanto mais empinado o seu quadril ficar durante o parto, melhor para a saída dele. E quando você está deitada, você está paralisando, né, essa abertura ali da bacia. Então, a melhor recomendação é de lado, ou de 4, ou em pé. Tem mulheres que se sentem mais relaxada deitada. E tudo bem, se ela não sente dor, se ela se sente relaxada deitada, tudo bem. Mas eu acho importante nesse momento a doula ou a enfermeira obstetra tá sempre sugerindo novas posições, né? Não ficar sempre só naquela deitada, porque a gestante realmente precisa estar ativa, ela precisa tomar posse daquele momento, né? Para poder, enfim, facilitar para ela e facilitar para o bebê. exatamente. Essa posição realmente de cócoras, né?
no meu segundo parto eu tive eu fiquei mais livre, porque o meu parto não foi tão longo e foi super rápido, né? Porque o segundo, tão próximo um do outro, foi bem rápido. Até levei um susto, porque eu não sabia que eu tava na fase tão assim, já Sim, tinha sim. evoluído bastante o meu parto. Então foi realmente de cócoras e foi no chão do hospital. E para algumas pessoas, né, porque eu acho que veio tanto essa coisa do hospital, de tirar realmente esse protagonismo da mulher, que as pessoas olham assim, parece que eu sou a louca, né? A Sim. parinheira da mata, né? Olha a Índia, né? Até uma coisa ruim, né? Uma imagem ruim, né, das mulheres que optam por um parto normal, porque parece que é uma coisa que a gente tirou da cabeça, não existe um parto vaginal, né? Na verdade, isso não é natural. O natural realmente é ir para o hospital, ter todas aquelas intervenções, e se conseguir parir normal, pariu. Se não, é cesárea, né? Mas o que eu quero Sim. dizer é que parece que você querendo ter o que é o mais natural possível, parece que com certeza é mais difícil hoje em dia. Você é a E é o louca, mais, né? se espantam demais, sabe? Então, quando eu Sim. falei assim, olha, parei meu filho no chão, assim, tava de cócoras, aí, no chão, que horror, no chão do hospital, sabe? Um negócio assim, É tremendo. porque o ambiente do parto, ele não precisa ser estéril, né? As pessoas têm aquela ideia de que tem que ser num centro cirúrgico, tudo esterilizado. E, na verdade, o parto você pode ter em qualquer lugar. Você pode ter num rio, você pode ter na mata, você pode ter no meio do asfalto. O bebê, ele já nasce com uma proteção natural, né? Que é o vernix caseoso, que é uma camada de proteção da pele do bebê. Então, aquela camada que as pessoas acham que é sujeira, tem que tirar, que o bebê tá sujo. Na verdade, né, uma barreira de proteção e que... Por isso que o ambiente não precisa ser estéril, porque se uma bactéria, uma sujeira entra em contato com o bebê tá protegido. E então, por isso que eu acho que existe esse imaginário popular de que ela é louca, né? E aí tem que ir para uma cesárea, que é muito mais violenta, né? E o bebê fica muito mais à mercê ali de ter infecções, de precisar de uma UTI neonatal, a mãe também de ter complicações num parto cesárea, do que num parto normal, em que tem todo um estímulo hormonal ali, né, que ajuda na dilatação dos pulmões do bebê, ajuda na imunidade dele, ajuda na imunidade da mãe, no retorno mais rápido do corpo da mãe, né, ao normal. Então, acho que assim, pelo que eu vejo hoje, as consultas ginecológicas, consultas obstétricas, elas são muito rápidas, elas são focadas em exames, né? E se esquece de passar a educação perinatal para essas mulheres, de educar elas sobre os corpos delas, né? Como funciona, como acontece toda a maturação dos hormônios no corpo dela, no corpo do bebê, né? Então acho que a gente perdeu muito esse ensinamento, né? O conhecimento é só do médico e na verdade não é. O conhecimento tem que ser de ambos, de quem está vivendo e de quem está ali para dar suporte, né? Exato. E pegando um gancho aí da sua fala sobre a falta de conhecimento que a mulher tem do seu próprio corpo, aconteceu até comigo, assim, né? Antes de eu né, participar das rodas de gestantes e tal, eu não sabia a palavra períneo, olha que louco. E é uma coisa Sim. tão importante, sabe? Eu nunca tinha, eu não sei se eu já tinha ouvido falar e eu nunca me interessei, mas a palavra períneo veio quando eu estava já gestante, olha só. Então, aos meus 28 anos de vida, eu aprendi o que era períneo. Então, e isso é normal, assim, né? Vamos deixar bem claro o que é normal e o que é comum. Não vamos colocar que é normal. É comum É a comum. mulher não saber sobre o corpo dela realmente, né? Por conta Sim. disso, de passar sempre para o médico. O médico que sabe disso. Então é ele que vai ficar parte disso, né? E acaba tirando a mulher de cena ali, que eu acho bem triste, porque o nascimento de um filho, assim, é a coisa mais especial, né? E a mulher, de repente, está com anestesia, né? Com aquela coisa toda, assim. Ela não vai participar ativamente do parto, né? É legal também a gente colocar, Petra, que a gente não é contra a cesárea, né? Então, as Sim, pessoas não, têm de essa ideia forma de que alguma. as doulas são contra a cesárea. Nossa, elas ficam lá só pode parir normal, só pode parir natural, né? E não, Sim, né? sim.
Não, na verdade, quando a gente fala de humanização, a gente fala da autonomia de escolha da mulher, né? Então, acho que quando a mulher está bem informada, ela faz a melhor escolha para ela e para o bebê. É muito fácil você falar que escolheu uma cesárea eletiva quando você não tinha informações sobre os prós e os contras daquela cesárea, ou que você nem recebeu informação sobre o parto natural. Na verdade, foi vendido para você um cenário de parto natural tão violento que você ficou com medo de tentar, né? E eu acho que a cesárea, quando muito bem indicada, né, quando realmente necessária, ela é ótima, ela salva a vida da mãe, a vida do bebê. Mas o que a gente vê é que em 99, vou chutar assim, 99, porque ainda é muito alto os índices, em 99% dos casos, o que a gente vê é a grávida ali já com 38 semanas, num período de muita vulnerabilidade, os médicos começam a fazer uma pressão psicológica nelas. Então você vê médico dizendo, não, ele tá perdendo, ele não está conseguindo respirar, o cordão está enrolado no pescoço, a sua bacia é pequena e não vai passar. Então são várias mentiras que são inventadas para essa gestante desistir desse parto natural, né? E aí, quando você vai pesquisar, você vê que você sofreu uma violência obstétrica, porque cordão umbilical no pescoço não é indicação, ser pequena, ser alta, ser magra, ser gorda, nada disso é indicação de uma cesárea, né? Você só vai saber se realmente precisa de uma cesárea quando você entra em trabalho de parto, né, se realmente não progredir. E aí a gente entra também num outro tipo, que quando o médico está sem paciência para esperar a evolução do parto, porque o parto pode durar 1 dia, 2, 3, 4 dias, né? Às vezes ele começa a progredir e aí para todas as contrações e aí daqui a, sei lá, 6 horas as contrações voltam de novo e começa a progredir de novo. Então, na verdade, quando você está num ambiente hospitalar, primeiro, o médico não tem paciência para esperar, o hospital não pode esperar, porque tem outras pessoas aguardando aquele quarto. Então, eu acho que o sistema ainda contribui muito para as violências obstétricas, né? Então, por isso que é muito importante a gestante estar bem informada sobre as fases do trabalho de parto, como elas evoluem, né? Sobre o plano de parto dela. O plano de parto dela tem que tá ali detalhando tudo que ela quer. Enfim, eu ainda posso falar que agora, nesse período, né, da pandemia e com coronavírus, o que vai ter de mulheres caindo numa cesárea desnecessária, porque o médico vai usar como desculpa, o bebê vai ter problema respiratório, sabe, assim, várias mentiras que os médicos inventam, e aí a gente sabe que o coronavírus por si só não é uma indicação de cesárea. Na verdade, é até mais perigoso para a mãe e para o bebê, porque o bebê nascendo de uma cesárea, ele tem muito mais risco de uma complicação respiratória, de precisar ir para uma UTI, e aí está exposto ao vírus, né? Então, passar mais tempo no hospital, ficar mais exposto ao vírus. Então, acho que sempre a gente tem que tentar optar pelo que é natural. Não é à toa que é natural, né? Não é à toa que Deus nos deu isso, é porque vem muita proteção com isso, né? Os hormônios ali envolvidos no parto são uma proteção para o organismo da mulher, para o bebê. Então, acho que o parto tem que ser natural, né? Tem que ser a primeira opção. Sobre essa questão de problemas respiratórios, né? Até a evidência comprova aí que o parto normal, né, por causa da bactéria, né, da mulher, né, da vagina da mulher, faz com que o bebê tenha toda a proteção para esse tipo de, né, para ele não ter futuramente essa complicação, né, nas vias respiratórias. Você até pode falar um pouco mais, né? O tão importante que é, não é porque estamos com essa pandemia que a cesárea seria indicação, né? Seria indicação. Sim, as bactérias da nossa, a nossa flora vaginal, né? Essas bactérias, elas ajudam o bebê a desenvolver os anticorpos, né? Já é o primeiro contato do bebê com algum tipo de bactéria, ali na passagem pelo canal do parto. Então, quando o bebê passa por esse canal de parto ali, com a camadinha do cérvix caseoso e entra em contato com o meio externo, né? Sai de um meio aquoso e vai para um meio aéreo, né?
ali ele já tem um primeiro contato com uma bactéria, né? E é a primeira proteção dele ali, né, para o mundo. Ele passar por aquilo ajuda muito ele se proteger das bactérias que a gente tem no ar. E aí também ajuda essa força que não só a mãe faz força, mas o bebê também faz força para passar pelo canal do parto. Juntos, né? Sim, é um trabalho totalmente em conjunto. E essa força que o bebê faz ajuda ele a expandir o pulmão. A última expansão é quando corta o cordão umbilical. Mas esse processo de passagem, de saída, né, pelo canal do parto, ele também é como se fosse uma massagem, um estímulo, né, para o pulmão do bebê. Olha, que lindo. Então, é uma outra coisa que como é importante, né, ter essa passagem, esse momento, digamos, passar por esse processo, né? Então, o que fala tá sendo no hospital, num lugar super esterilizado e tal. Então, é uma coisa que a mãe ela não se torna tóxica para o filho, né? Isso é muito importante. Não, de forma nenhuma. Não, e uma prática... Desculpa te cortar, Pavila. Uma prática que sempre foi muito comum, né? De quando o bebê nasce, já levar para limpar, dar banho, colocar no berçário. E aí você já vê lá com Maria, mãe de Jesus, que ela, quando o bebê nasceu, teve o contato pele a pele, sabe? O bebê sentiu o cheiro da mãe, sentia aquela proteção. Já foi logo para o peito mamar também. Então, hoje em dia se recomenda muito isso, né? O contato pele a pele, porque o bebê, quando nasce, ele perde temperatura muito rápido, o corpo dele vai perdendo temperatura. Por isso que cobrem ele com manta, com lençol, para manter a temperatura. E quando ele vai para o corpo da mãe, a temperatura do corpo da mãe que está alta por causa dos hormônios do parto, com a temperatura do bebê querendo cair, cria ali um equilíbrio, né, no corpo do bebê, para ele não perder temperatura. Então, você vê aí a importância também do contato pele a pele, que a gente já vem aí, né, com Maria, Mãe de Jesus, mostrando pra gente. E que hoje é tão recomendado, né? A gente já sabe que demorar para cortar o cordão umbilical, sentir primeiro o cheiro da mãe, ficar primeiro no corpo da mãe, para o bebê é muito mais importante do que ir para a mão de qualquer outra pessoa, né? Sim. E assim, não precisa de nada, né? Pariu o filho, acabou, né? Não precisa de nenhuma intervenção depois. Claro que a mulher ela fica um pouco mais fraca, né, e tal, mas o que eu quero dizer é que não precisa aquela coisa toda com a mãe, né? Quando é o parto cesárea, né? Sim. Diferente da cesárea, né? Que a mãe precisa de ajuda, que fica lá, que praticamente não pega. É importante também. Não, assim, é importante também a gente ter noção de que o momento mais crítico do parto não é o nascimento, é o pós-nascimento do bebê, né? A dequitação da placenta é o momento mais crítico do parto. É ali que você vai ver se a mulher vai ter complicações ou não. Então, também é muito importante esse momento de que o bebê vai para o corpo dela, de que o bebê vai mamar, porque ele mamando, ele ajuda nas contrações que vem depois para a dequitação da placenta, né? Que é ali a saída natural da placenta. Então, esse contato pele a pele cria esse estímulo, né? Gera ocitocina extra para a saída da placenta. Então, é muito importante também. E sobre a ocitocina, é legal falar sobre o benefício da tâmara, que ela tem uma substância que é parecida com a ocitocina, né? O que ajuda o parto, né? Porque esse hormônio é muito importante para o trabalho de parto, enfim, né? Para amamentação. Há uns 5 anos atrás foi feito um estudo no Irã, né? Na verdade, foi feito 2 estudos no Irã relacionados à tâmara, para tentar comprovar o que o Alcorão já trazia, né? De evidências para gente. E assim, ainda estão sendo feitos vários estudos, mas nesses 2 estudos preliminares foi constatado que as gestantes que usaram a tâmara, né, que se alimentaram com a tâmara a partir da 37ª semana, tiveram maior facilidade no parto, né? O parto engrenou mais rápido, durante o expulsivo também foi mais rápido.
Então a gente tem estudos aí sendo feitos ainda, mas nesses primeiros já mostra a eficácia da tâmara. E não é essa tâmara que a gente encontra aí em supermercado, toda cheia de açúcar. Essa ajuda também, mas a melhor tâmara é a fresca mesmo. A tâmara fresca é a melhor que tem. Certo. É muito, muito legal essa parte da tâmara. E assim, Petra, muitas pessoas têm, assim, acaba que antes de, eu vou até depois pegar aí, algumas pessoas estão falando, estão trazendo algumas coisas, eu vou até ver. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar sobre o que a mulher ela tem muito medo da questão da dor, né? Então, eu acho que é legal entrar nessa parte. Na verdade, a gente não olha a dor do parto como uma dor, qualquer dor, né? Como ser uma dor de fato, né? Que na verdade não é uma dor, né? Então, acho que é legal trazer essa questão que muita gente tem medo, né? Por isso que o parto normal virou uma coisa muito assim, nossa, imagina, a dor é insuportável, né? Então, acho que é legal trazer isso. Não, assim, eu nunca vivenciei, né? Eu acho que melhor do que eu é você para falar, que passou 2 vezes. Mas, assim, hoje em dia a gente tem vários métodos não farmacológicos para alívio da dor. Eu acho que o primeiro deles é a mulher estar relaxada. Uma mulher bem informada, ela tá segura, né? Então, a mulher, quando busca bastante conhecimento, ela enfrenta esse processo mais tranquila. E aí, depois dessa tranquilidade, você tem vários métodos. A questão de ficar ativa durante o parto, como eu falei, né? De você andar, de você agachar, de você estar fazendo movimentações ali para ajudar na abertura da bacia. Então, você fazer, enfim, agachamento, você ficar ali fazendo exercício na bola, ou massageando o períneo, né? Existe, hoje em dia, formas de você massagear a região do períneo. Enfim, você andar, você ter apoio, né, com rebozo, com seu parceiro. Enfim, eu acho que essa é uma segunda dica. E a terceira dica que eu daria é ir para um chuveiro quente, né? E comer, e relaxar, e tentar dormir. Logo no início, né? Na primeira fase, na fase latente, tentar dormir, porque a fase ativa, que é a fase que as contrações estão mais curtas, né? O intervalo delas está mais curto. Eu acho que é a fase que você precisa mais estar ativa, mais estar se movimentando. E é a fase que a gente chama de vocalização, né? É a fase que você não fala mais. Você não consegue mais conversar. Então, assim, mesmo. você entra na partolândia, né? Você entra na imersão do parto. Verdade. Então, eu acho que seria essas dicas que eu daria. Mas aí você fala na prática, porque você tem mais experiência. Por experiência, eu acho que assim, a importância da doula tá aí, pelo apoio emocional. Porque a questão da dor, a dor ela vem mesmo. Só que é uma dor que você vai receber o seu filho, né? E tendo um apoio da doula, né? Junto com tudo isso que você falou, o apoio dela, né, nessa questão emocional, de estar ali com palavras positivas, assim, é o que vai fazer o seu parto ser bem tranquilo, sabe? É porque eu acho que em vários momentos você pensa em desistir, né? Sim, exato. Até porque existe toda essa facilidade. Você sabe que a cesárea tá ali, né? Você sabe que há a possibilidade de você ser mais rápido esse processo, né? Então, e eu acho que é por conta disso. A gente acaba não mergulhando muito nessa questão da dor, porque tem a cesárea ali, então eu preciso da doula para sempre voltar ao meu propósito, né? Porque o propósito da mulher que quer realmente escolhe o parto, né, natural, ela tem esse propósito, e poxa, a doula é que fez os encontros com ela antes, que conhece aquela gestante, não vai indicar uma cesárea que não precisa, que não tem nenhuma real indicação, né? Então esse apoio é muito importante, assim, por experiência própria, assim, às vezes que eu falava que eu ia morrer, né? Que chega essa parte, que é a parte que a gente já tá mergulhado na partolândia, a gente fala que vai morrer. E já morrer. Tá perto de acabar também, Sim, né? já tá quase ali, né? Na verdade, é só uma força que você precisa fazer, só precisar se conectar mais e que vai nascer já, né?
Mas é essa questão de ter realmente o apoio para que não fuja ali, né, daquele propósito, né? E uma coisa muito legal também que no Alcorão já que traz esse trabalho de parto, né, que fala que Maria, mãe de Jesus, ela teve essa coisa, até que uma frase que ela fala é que eu preferia morrer do que ter passado por isso, né? Que realmente é sobre a dor. E a importância desse versículo que, poxa, o quanto humaniza, né? Porque realmente há uma dor. É uma dor assim que, poxa, mas é uma dor que eu tô trazendo o meu filho para o mundo, né? E Sim. ela teve um apoio de Allah, Subhanahu, né? O Altíssimo, que ela já estava informada que ela teria que passar por trabalho de parto e tal, mas mesmo assim, poxa, eu preferia morrer do que passar por isso, assim. E é normal, é um processo, né? E é a parte mais linda, assim. Entrar na Mais bonita. Partolândia é a coisa mais maravilhosa que tem, É isso sério. mesmo. Porque Não, é uma um dor, momento. Pode falar. é uma dor que ela vai acabar, entendeu? Você vai parir Sim, seu filho e acabou, sabe? E não é uma dor que foi por causa de um machucado, uma coisa ruim que aconteceu sim. com você. É uma coisa boa que vai acontecer com Coisa você, boa. sabe? Sim. Não, Bem e eu acho legal. Ai, que que bonito. cada contração que vem, você tem que mentalizar que é uma menos, né? Não é uma mais, é uma menos para a chegada do seu filho. Eu acho que, é como você falou, humaniza muito essa parte do versículo, porque realmente é o momento que a mulher está mais vulnerável, né? Ela ali, muitas vezes ela não tem nem noção de quem está em volta dela, porque aquele momento é um momento tão a gente fala animal, animalesco, né? Porque a mulher Sim, sim. vocaliza, ela põe toda a força dela ali, né? Se conectando com o bebê, se conectando com a essência dela, né? Como mulher. Então, é realmente muito bonito, assim, quando o Alcorão traz isso pra gente, né? Nos ensina isso, mas infelizmente é um ensinamento que está tão perdido, não só para nós muçulmanas, mas Tá, para as claro. mulheres na sociedade em geral, né? Sim, Você quer exatamente. ler Agora os. vamos ver o que a galera tá falando aqui para a gente interagir um pouco. Senão a gente passa do horário, o Insta ele meio que derruba a gente se passar de 1 hora e eu não quero que aconteça isso. Então vamos lá. Teve algumas perguntas. Alguém falou, que profissão maravilhosa, né? Que é a doula, que é Ó, mesmo. a doutora Junto com. Samara Dias falou pra gente falar da recuperação pós-parto normal, na Ah, primeira sim, semana. A gente fala agora ou legal. deixa uma próxima live? Não, pode falar algumas coisinhas, e aí eu acho que é super legal esse assunto para uma live. Eu acho que precisa só uma live só para ela, né? Só para esse Pro assunto, assim. pós-parto, assim. Mas eu acho Assim, que é importante falar a importância do parto natural, né, para esse pós-parto. Esse pós-parto, pelas evidências científicas que hoje a gente tem, é que a mulher ela tem uma melhor recuperação, o nível de depressão pós-parto quase que é é nulo, menor, né? isso. E assim, existem outras coisas que eu acho que você sabe falar melhor que eu. Vamos lá, do Sim, sim, pós-parto. eu acho assim que a recuperação do pós-parto ela é muito individual, né? Não tem como eu falar como vai ser, porque realmente tudo depende de como a rotina da pessoa, a alimentação, enfim, várias coisas. Eu acho que a primeira semana, eu acho que é um momento da mãe com o bebê, sabe? É, Eu acho é. que não é um momento para estar recebendo visitas. Eu sou super contra visita no primeiro mês. Se a Logo de mãe não cara, né? pedir, principalmente se a mãe não pedir, vamos fazer para conhecer o bebê, eu sou super contra isso. Eu acho que é um momento da mãe com o bebê. Eu acho que visita só se for para você oferecer lavar uma roupa, lavar um prato, fazer uma comida para essa Ajuda. gestante. Dar um apoio realmente, porque muitas vezes essa mãe não tem tempo nem para tomar banho, né? É Então, uma eu loucura. acho que puerpério é pesado, é. Mas eu acho que, assim, existe um problema na sociedade de achar que tem que dar atenção para esse bebê. E o bebê já tem tudo que ele precisa, que é Tem a toda. mãe, é a segurança do colo da mãe. Quem está precisando de ajuda é essa mulher
que de repente estava com uma barriga e aí no outro dia não tem barriga, e ela era só uma mulher e agora ela é uma mãe, quer dizer, além de mulher, ela também é uma mãe, né? Então, essa mulher precisa ser escutada, essa mulher precisa de ajuda, de um apoio. Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar, né? Entre as nossas amizades, mulher com mulher, começar a discutir um pouquinho sobre isso, porque eu acho que esse é o maior problema do pós-parto, é deixar a mãe são. E essa primeira semana eu acho que é a mãe com o bebê. Não tem. Eu acho que não tem que ter ninguém ali. É o momento da mãe com o bebê. Ela tá conhecendo o bebê tá conhecendo ela, né? Estão se descobrindo ali, descobrindo a sua relação. Mas com relação ao Exato, porque é corpo, é uma voltar à fase alimentação. Eu termino de falar, vou é uma terminar de falar rapidinho. passagem da Sim, mulher não mãe para mulher mãe, que é um sim, salto assim muito grande, né? E que sim. existe o luto, né, da mulher também. O Tem que luto, respeitar esse exatamente. processo que ela tá vivendo. Que claro que ela tá super feliz que o filho dela tá ali, mas ao mesmo tempo ela tá ali, né, naquela coisa, nossa, mas quem é você, né? Aquela coisa de se conhecer Sim, sim. e tal. Então é importante Assim, essa. eu acho também que relacionado ao corpo é não ter pressa. Eu sou contra usar cinta, por exemplo. Eu acho assim, você usa cinta se você realmente sentir que os órgãos estão soltos. Mas se você não tiver essa sensação, eu acho que deixar o corpo voltar devagar, porque a musculatura tem memória, né? Então ela vai voltar e Sim, ela tem que voltar no tempo dela, não você pressionando ela para voltar para o lugar dela. Eu acho que voltar para alimentação aos poucos, amamentar ajuda muito a emagrecer, então amamentar o bebê, comer bem, comer saudável, não se forçar a querer fazer as coisas em casa, a querer sair, não, sabe? Respeita seu corpo, respeitar o resguardo, é muito importante respeitar o resguardo. Né? A gente pensa que já está bem, mas por dentro não está bem, por dentro tudo está voltando lentamente ao lugar. e para respeitar esse resguardo, precisaria dessa rede de apoio, né, Petra? Que hoje em Sim, dia nós somos seres individualistas, né? Cada um meio que vai para o seu sim, apartamento, para sua casa, se fecha ali, acaba não tendo essa aldeia, né? Vamos dizer bem assim, que na verdade para criar uma criança é necessário de uma aldeia inteira e a gente não tem. Mas eu acho muito legal essa busca da rede de a gente não apoio. tem esse Eu, lado. nessa segunda gestação, o que eu fiz foi exatamente com essa mentalidade de medo do puerpério, de estar sozinha, como eu estive no meu primeiro filho. Então, assim, tentei. Eu tenho uma rede de mães maravilhosas que estão ali, porque eu tenho certeza que se eu pedir, elas vão me ajudar e tal. E eu acho que isso para a mulher é muito importante. Ela já na gestação estar com medo do pós-parto, do puerpério mesmo, Sim, e do que realmente do parto. O parto ele vai acontecer, né? Mas eu acho que a preparação para após é muito necessária também, muito importante. Aí alguém falou sobre casas de parto, que deveríamos ter mais casas de parto do que mais hospitais, né? sim. É o que a gente estava falando, né? Tanto para parto domiciliar e para quem não tem né? Porque também parto domiciliar aqui no Brasil não é tão simples Não assim, é né? permitido, exatamente. Assim, Já tem não é pelo permitido custo mesmo, né? médicos fazerem, né? Médicos não podem Ah, sim. fazer parto domiciliar, só quem faz é obstetriz. Tudo. A Franci Rose perguntou aqui as recomendações para as parturientes agora com o coronavírus. As recomendações que eu posso dar são fazer seu plano de parto. Se você fez alguma viagem internacional, colocar no plano de parto. Se ficou o período de quarentena, colocar o período que está de quarentena no plano de parto. Se você apresentar algum sintoma ou alguém da sua família, colocar no plano de parto. E colocar também no plano de parto que você quer contato pele a pele, a não ser que se você estiver infectado, né? Você quer contato pele a pele, a não ser que esteja uma contra-recomendação da OMS. Você quer amamentar, você quer, enfim, esperar o cordão parar de pulsar.
Tudo que enfim, as gestantes normalmente pedem, né? Contato pele a pele, amamentar na primeira hora, esperar o cordão parar de pulsar. Tudo isso deve ser feito, a não ser que exista uma contra-recomendação da OMS. Então, eu acho que, assim, de cara, essas são as recomendações. E ter em mente que o coronavírus, por si só, não é indicação de cesárea. Inclusive, a cesárea coloca o bebê ainda mais em risco, né? Por complicações respiratórias, necessidade de UTI neonatal. Coloca a mãe mais em risco, né? Ficar mais tempo no hospital, está em risco de ter contato com o vírus. Então, o parto normal é sempre a melhor opção. Tá perguntando Sim. sobre os parentes em relação às visitas. Pode falar do plano de parto, Fabiola, depois eu falo das visitas. Que você falou, realmente é o plano de parto, tudo que você gostaria que acontecesse, né? Você coloca lá. E é muito importante hoje, as mulheres, algumas não têm muito essa informação do quão importante é o plano de parto, né? Até mesmo se caso acontecer a cesárea, para que seja uma cesárea extremamente respeitosa, né? Com até o nascimento do bebê e tal. Então, se você colocar tudo lá no plano de parto, eu acho que é algo que vai te facilitar muito, né? Assim, tem muita gente que não conhece, não tem essa informação, né? Sobre as visitas, a Franciosa também perguntou sobre em relação às visitas. Eu acho que essa conversa tem que ser já desde o início, né, com os amigos, com os parentes. Quando que você quer receber visita, né? Eu, Fabíola, mas assim, o que eu recomendo é que as visitas comecem depois de um mês. Porque eu acho que no primeiro mês o bebê ainda está vulnerável a bactérias e vírus que as pessoas podem trazer da rua. É um momento da mãe com o bebê, né? E às vezes a visita tá lá para atrapalhar, a mãe tem que fazer comida, sabe? Tem que ficar fazendo sala e às vezes ela não tá bem para aquilo, sabe? Então eu acho que a lua de leite, né, também, sim, que alguém falou de amamentação. E a amamentação, de fato, não é uma coisa que assim, você pluga o bebê ali no peito e pronto, né? É um processo também, outra parte que você precisa estar bem informada mesmo, né? Senão você realmente não consegue amamentar. A amamentação aí não é tão simples quanto as pessoas acham. Esse romance, essa coisa linda que as pessoas contam. É difícil, é cansativo, às vezes doloroso, né? Sofrido para as mães. Mas aqui a Franci Rose complementou falando das visitas na quarentena. Gente, agora, pandemia, quarentena, visitação de jeito nenhum. Mostra por videochamada, sabe? De jeito nenhum. Com essas pessoas em contato com o bebê. Não tem muitos casos de bebê, mas a gente já viu alguns casos recentemente em Londres de um bebê que nasceu já com coronavírus. Teve casos de bebês prematuros também que adquiriram o coronavírus, gestantes também. Então, evitar ter essas visitas, né? Primeiro, em quarentena nem pode, né? Cada um na sua casa e pronto. Sim, com certeza. Eu acho que tem mais algumas aqui. Uma irmã falou que teve parteira, e é legal resgatar muito bom, muito parteira, bom. Né? Teve parto domiciliar e parteira. Acho que ela mora na Inglaterra, acho que é a Patrícia que falou, se eu não me engano. E lá realmente as midwives, né, as parteiras, elas são bem conhecidas, assim, né? Para quem escolhe parto normal, a gente tem a Inglaterra como o principal país que respeita essa questão aí, tem bastante parteiras lá. E a gente tem estudos hoje em dia que dizem que, num cenário geral, apenas 20% das gestantes deveriam ter cesárea. Então, os outros 80% tem que ter parto normal. Então, por que tanta cesárea, sabe? Se a gente começasse a tentar mudar esse cenário, educar, hoje em dia a gente teria muitas parteiras, né? A gente teria
aí mais obstetriz, mais parteiras tradicionais atuando em partos domiciliar, porque aí você também desafoga os hospitais, desafoga as maternidades, sabe, que poderiam estar atendendo outras complicações. E aí você chega lá, tá tudo lotado, às vezes você tem que ficar do lado de fora esperando vaga para enfim, uma cirurgia ou uma sala de parto. Então, acho importante começar a ter essa educação, né, para as mulheres. Exato. Exato. Até que na minha busca aí né, sobre o Islã e sobre essa questão do parto, eu caí num fórum que teve uma moça que falou assim sobre a cesárea eletiva, né? Para quem não sabe, a cesárea agendada, né? Que de repente, para o Islã, isso é até algo que você, como fala, você corta o destino de Allah, você colocando uma cesárea tão antes, né? Que é aquilo que todo muçulmano acredita no destino de Allah. Às vezes poderia ser um parto normal, porque a mulher ela está totalmente saudável e acabou que você já agendou aquilo, você meio que cortou. Assim, ela colocou como se fosse uma pergunta, né? Será que de repente isso você não faria algo para, né? Você meio que pensou que não daria Você não certo, confiou, né? Às vezes você nem você não confiou nos exato, desígnios, né? exatamente. Essa palavra que eu estava tentando colocar. Então, foi até uma dúvida que surgiu e eu fiquei meio que pensativa sobre isso, porque, de fato, tantas mulheres saudáveis, né? Teve uma gestação saudável e que acaba, por conta dessa falta de autonomia mesmo da mulher, né? Foi na onda do médico, né? Ah, é melhor cesárea, e já desmotivou totalmente aquela gestante e acabou marcando. E até é uma pena, né, isso acontecer, porque não se sabe como é o trabalho de parto de cada uma, porque isso é muito individual. Sim. Sei que o trabalho de parto fosse 1 horinha, quase praticamente sem dor, né? Num parto a jato, né? Aquela coisa toda. E acabou que foi cesárea e bem antes, e o bebê não estava pronto, né? Isso é muito legal falar sobre o trabalho de parto, é onde a mulher ela sabe que o bebê está dando sinais, né, Petra? Assim, Sim. quando começa o trabalho de parto. Você pode Porque até falar o melhor sobre isso. trabalho de parto não tem a ver com dilatação. Às vezes você está com ali, deixa eu ver, 9 de dilatação, mas você ainda não começou o trabalho de parto. Existe até mulheres que não entram em trabalho de parto. A minha mãe, por exemplo, quando ela foi me ter, ela chegou aos 10 centímetros de dilatação e sem dor nenhuma, sem nenhuma contração. Eu comecei a entrar em sofrimento fetal, porque minha mãe não sabia que estava dilatando, estava né, ali. E aí eu estava sentada também, eu estava pélvica. E aí minha mãe teve que ir para cesárea. Mas, por exemplo, das minhas irmãs, a minha mãe já estava também com 9 centímetros dilatada e depois que a bolsa estourou foi que começou as contrações, foi que ela começou o trabalho de parto. Então, o trabalho de parto é realmente quando você consegue sentir contração. E contração nem sempre tem a ver com dor. Às vezes você pode ter as contrações e não sentir dor nenhuma, ou sentir só um incômodo, né? Então é bem relativo, vai de corpo para corpo, de como cada hormônio vai trabalhar ali no corpo da mulher, né? Então por isso que cada parto é muito único, né? E cada gestação é uma gestação. Por exemplo, a sua com certeza do primeiro foi bem diferente do segundo, né? Porque é individual mesmo. O corpo reage de forma diferente, os hormônios ali que estão se formando no bebê reagem de forma diferente com o seu. Então, é bem único mesmo. Até a Fran colocou que o segundo é mais fácil. E eu acho que é pelo fato da entrega da mulher também, né? De já saber o que vai acontecer também, né? Mais ou menos o processo. Então, eu sempre falo, a entrega é tudo. De repente, eu estava bem informada quando foi o parto do Ayub, né? No meu primeiro. Eu estava bem informada, mas eu acho que existe aquele medo que, poxa, é tudo novo, né? E na segunda gestação, como eu já sabia mais ou menos o processo, claro que eu não saberia, eu não sabia se ia ser da mesma forma, né? Mas eu acho que, sabe, é aquela coisa de, já sei, eu tô entregando mais, sabe? Aquela coisa de confiar mesmo.
Eu acho que é por isso que o segundo acaba Se sendo torna mais fácil de fácil, fato. mais rápido, né? Exato, Então, isso é exatamente. verdade. Eu acho assim, que quem passa pelo parto normal humanizado, né, com atendimento humanizado, respeitoso, quando vai para cesárea, diz que prefere o parto normal, né? Então, eu acho assim que é importante esse respeito no parto. Infelizmente ainda se vende muito um parto doloroso para poder vender a cesárea, né? Então, Exatamente. por isso que é muito importante a informação, é importante lutar por isso, né? Enfim. Pai, eu acho que já está Verdade. terminando o nosso Ai, tempo, Petra, falta 6 minutinhos. já tá terminando. Eu quero te agradecer. Nossa, foi muito legal Eu que esse agradeço. bate-papo. Eu acho que Eu que até agradeço. seria interessante fazer uma parte 2, né? Dessa Vamos live, que fazer, ainda eu ficou topo. muita coisa para ser falada, né? Mas, Sim, mas sim. olha, muito obrigada, viu? Eu acho que Eu ajudou que bastante. agradeço, É viu, sempre Sá? legal trazer informação e esse espaço aqui com as mulheres. Eu acho que vai ser bem produtivo, assim, como é nossa segunda live. Eu acho que essa informação, a gente passar isso para as mulheres e a gente ter esse espaço, essa visibilidade também, enquanto mulheres muçulmanas, eu acho que é muito legal também para quebrar bastante paradigma, né, Petra? Sim, uma tá E foi apoiando a muito bom, outra, muito né? obrigada. Com Vamos ver se a gente certeza. faz aí uma Ótimo. live falando um pouco sobre a muçulmana brasileira mesmo, porque eu acho que a muçulmana brasileira, que vem realmente de uma reversão, de uma família católica, ela tem um pouco de demandas diferentes, realidades diferentes. Acho interessante a gente começar a falar e dar espaço, né, para essas irmãs falarem, que infelizmente ainda não são ouvidas. Então vamos começar a trazer um pouco isso, né? Exato. Olha, Petra, muito obrigada. E eu quero Eu que já até agradeço. aproveitar também que na sexta-feira a gente vai ter outra live também com a irmã Alessandra. A gente vai Uhum. falar sobre empreendedorismo materno. Ela tem uma experiência super bacana sobre essa coisa de se reinventar após a maternidade, né? Que também é um esforço muito grande da mulher quando ela se vê mãe e fala, meu Deus, e agora? Como que é essa volta para o mercado de trabalho, né? Então, eu acho super legal. A Iris colocou assim que ela estava aqui o tempo todo. Muito obrigada, viu, Iris, Ai, pela obrigada, participação. Iris. Muito obrigada a todas que escutou, as pessoas que escutaram, que estavam aqui interagindo. Muito obrigada. E se liga na próxima live, que é na sexta-feira. Tá certo? Então, a gente vai encerrar aqui. Gente. Petra, eu espero que a gente possa fazer a Tchau. parte 2 mesmo. A gente vai conversando, então. Muito Vamos obrigada. Tchau, sim. tchau, meninas. Tá bom, tchau. Salam aleikum. Walaikum salam. Tchau, tchau.